Eu estou aqui com a Thay. Tudo bem, Thay? Tudo bem, Lu? Thay Massoud, tudo bem? Olá, tudo bem. Thay, você fez uma abdominoplastia, é isso? Isso, aham. E o que aconteceu? Aqui está dizendo que o médico fez uma incisão em forma de T, quando era para ser reta. Parece que a abdominoplastia ela vai de um ladinho ao outro, não é? Isso, tipo ela uma vai de um cesárea lado ao gigante. outro, mas quando não consegue baixar completamente, é feito um T, que é uma verticalzinha, bem no meio, que seria onde era o umbigo, porque o umbigo é cortado. Sim. Fica só o coto do umbigo. Quando você desce, muitas vezes essa pele que está aqui em cima não chega até o corte. Quando não chega até o corte, vira um Tzinho. Além daquela incisão, Então é normal isso? pode acontecer. Obviamente, isso é tudo feito uma análise, se há indicação ou não desse T. Você sabia que podia acontecer isso? Não, nunca fui alertada sobre isso. A sua barriga estava, tipo... Eu tive 3 filhos, então eu gestei Sim. 3 vezes. Eu tinha excesso de pele, Sim. não era obesa, mas eu tinha um excesso de pele. Que te incomodava. Que me incomodava. Eu sou influenciadora, eu faço provadora, então me incomodava. E eu fui fazer abdominoplastia. Mas você sabia que ia ficar uma cicatriz? Eu sabia da cicatriz e estava tudo bem, né? E logo quando eu acordei do centro cirúrgico, eu acordei sem cinta. E eu sou enfermeira também, então eu consegui ouvir os comentários dentro da sala de recuperação. E aquilo eu já falei, opa, tem alguma coisa errada. Sim. E quando eu cheguei no quarto, eu estava bem dopada, assim, eu lembro que o meu cirurgião falou para o meu esposo, tivemos um pequeno probleminha, teve uma laceração, e eu precisei fazer esse T invertido, que ao invés de ficar aquele desenho reto ou curvado, eu fiquei com um T no meio. Sim. E dali para frente foi só para trás. Mas o T é grande? Era assim, como se fossem 3 dedos para cima da incisão. Sim. E bem na junção do T, vamos dizer assim, cabia já uma pontinha de uma caneta Bic. Então já tinha uma bolinha assim, sabe? Era pequena, mas tinha. Começou a abrir aquilo? E aquilo começou a abrir. O que era isso? Uma infecção? Tive deiscência de sutura. Teve o quê? Deiscência de sutura. Quando a sutura... Vou deixar o doutor explicar. Doutor? Isso, é quando tem a abertura dos pontos, né? Faz os pontos lá da sutura e ela abre. Por quê? Isso chama-se deiscência. Pode ser por N motivos, pode ser por motivos da própria pele, da própria cicatrização, pode ser porque a tensão estava muito grande, pode ser que o tecido estava muito fininho. Então, tem N motivos que isso pode acontecer. Sim. Inclusive o tabagismo que a gente falou, Você fuma? também é um dos Não, motivos. não fumo. Não estou falando para o seu Não, caso, eu mas é um dos pergunto. motivos que pode acontecer. Sim. Né? Eu não fumo e eu já tinha passado por outros procedimentos. Por exemplo, uma cesárea. Minha cesárea Sim. é imperceptível. Tanto que mesmo depois do abdômen, a minha cesárea continuava lá. Assim, ninguém nem via a minha cesárea. Tinha colocado prótese também, nem parecia Nunca deu cicatriz. problema? Até então, nunca tinha tido nenhum problema com cicatrização. Eu consultei com outros cirurgiões depois disso e vários falavam, foi excesso de pele que foi tirado, mas ninguém atesta, né? Ninguém quer colocar o dele na reta, igual o que a colega me falou. Difícil. E por que você estava sem cinta? Qual que é a história da cinta? Tem que toda vez que faz... Não, a cinta não há protocolo para colocação de cinta. Inclusive, ultimamente, eu nem estou usando mais cinta nos primeiros dias, porque a gente vê alguns trabalhos que falam que pode ter compressão, mas não está errado utilizar, tá? Mas não há um protocolo de obrigatoriedade do uso da cinta. Logicamente, eu acho que no caso dela foi porque viu que já tinha algo de errado, então não vamos comprimir mais. Vamos ficar observando. Provavelmente foi isso. Eu isso. usei, eu cheguei a usar no começo cinta, e eu perguntava para ele o porquê daquilo, ele falava que era normal, que estava tudo normal, que era o processo de cicatrização, e no 3º dia começou a subir um hematoma, um roxinho, assim, da incisão começou a subir um roxo. E a hora que começou a subir aquilo, eu, enfermeira, entrei em surto. Hematoma não pode subir, tem que descer, não é? Não necessariamente. Pode ele pode ter uma ascensão, não é o comum. O comum é descer, né, pela própria ação da gravidade, mas ela pode ter uma ascensão. Mas provavelmente o que não era um hematoma, provavelmente era uma equimose que estava... Era uma equimose. Já estava o sofrimento ali da pele, que estava começando a sofrer. Você começou a notar. Isso, daí eu falava para ele, tirava foto, falava, eu tô com uma equimose, será que não é uma necrose, né? Ainda bem que ela é E ele falava enfermeira. que não era, que estava tudo bem, O que é uma estava equimose, normal. por favor, gente? É diferente do hematoma, que é aquele acúmulo que fica encistado do sangue. A equimose é da própria pele, que fica aquele roxinho. Quando você vê aquele roxinho, opa, vamos ver se isso não está faltando circulação. Então a equimose é diferente. Falta o sangue para irrigar e fica aquele roxinho. Só que é um roxo da pele querendo morrer.
O hematoma é o sangue que está encistado lá, ele está represado. A equimose, ela tá aquele roxinho na pele, aí o médico já fica de olho, pode começar a câmara hiperbárica, pode fazer algum outro tipo de tratamento. Rosto diferente. É diferente. E eu comecei a solicitar, eu falei, me manda para hiperbárica, me manda para hiperbárica. Ele falava que não tinha necessidade, que não tinha, que a minha cicatrização ela iria acontecer naturalmente. Claro, a hiperbárica tem um custo e não é barato. Sim. Daí, com 15 dias, eu só mandei uma mensagem no WhatsApp para ele. Até então, ele conversava pelo WhatsApp comigo, mas ele só falava que é normal. E eu sabia que aquilo não era normal. Você já estava conhecendo, né? Sim. E daí eu falei para ele, eu preciso de um encaminhamento ou eu posso ir por conta fazer medicina hiperbárica, câmara hiperbárica? E daí ele falou, não, pode ir por conta. Daí eu cheguei lá, assim, eu tenho prontuários enormes, né? Eu cheguei lá surtada, eu estava extremamente depressiva. Eu chorava as 2 horas que eu ficava dentro da câmara. Imagino. Era desesperador. Primeiro que é agoniante, você ficar dentro de um espaço muito pequeno, você está lá dentro, assim, você consegue ver... Claustrofóbico, né? É desesperador. Eu fiz 20 sessões de hiperbárica. É um negócio pequenininho? Tem as câmaras pequenas, que é um one place, que é só uma vi pessoa, e tem a multiplace. Em Londres eu vi uma sala. Não, tem as câmaras grandes, cabem até 10 pessoas, mas geralmente é feito numa câmera uniplace. Você fica lá, é só uma pessoa mesmo. Parece uma cápsula. E como ficou? Demorou para cicatrizar? Eu acompanhei 5 meses nesse hospital, né, onde tinha medicina hiperbárica. Eu fiz mais de 40 curativos estéreis. E o pior para mim era as pessoas perguntando no meu Instagram, Thay, por que você não mostra? Thay, cadê o seu resultado? Eu tenho uma foto, cadê? A gente tem uma fotinho. Deixa eu ver a foto. Esse foi agora que eu fiz a reconstrução. Olha aí antes, eu tinha esse excesso de pele. É bem pouco, vai. É que você também estava sentada com o negócio apertando ali. Eu fiz de propósito para fazer mas isso aí, por exemplo, no dia que eu provei um provador, eu chorei horrores, porque olha o jeito que ficava. Então eu não conseguia usar um biquíni, eu não conseguia ir para a praia. Toda vez que eu usava um vestido, por exemplo, colado, alguém falava, ai, que estranho, deixa eu ver essa cirurgia. Por que você nunca mostrou? O que deu errado? Então as pessoas, elas esperavam por esse resultado, né? Porque eu mostrei o pré-operatório, então elas queriam ver o pós-operatório também.